Vimos ontem como o apóstolo Paulo apresentou a enorme separação que havia entre judeus e estrangeiros, entre judeus e gentios. Vimos lá no capítulo 2 da carta de Efésios, dos versos 11 e 12, vocês eram gentios na carne, vocês eram chamados incircuncisos, eram xingados pelos judeus. Vocês são incircuncisos, vocês estavam longe, estavam fora da comunidade de Israel. Bem, mas qual é a solução? O que Paulo apresenta agora como solução para essa separação? Essa separação basicamente étnica e religiosa que havia entre os judeus e os outros povos. Veja Efésios 2, versos 13 até o 16. Mas agora em Cristo Jesus, veja como começa, irmãos. Ele fala da separação, ele fala da condição de separação, mas ele diz assim: mas agora, portanto agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Jesus chegastes perto. É o sangue de Jesus que aproxima as pessoas, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um só novo homem, fazendo a paz. Veja, irmãos, o sangue do Senhor Jesus faz a paz. O sangue do Senhor Jesus promove a paz, efetiva a paz, e é somente o sangue de Jesus que faz isso. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. O apóstolo Paulo aqui está falando do relacionamento vertical para com Deus. O sangue de Jesus restabelece o relacionamento para com Deus e também do relacionamento horizontal. Ele traz a paz entre os homens. Nós vemos, irmãos, quanta intriga, quanta luta, quanta guerra há entre os homens. Por quê? Porque não aceitam a intercessão do Senhor Jesus. Veja Efésios 1, 7 e 8. O Senhor Jesus é a nossa redenção. Ele faz a remissão dos nossos pecados. O verso 32 de Efésios 4 diz assim: devemos ser bondosos e perdoadores com Cristo, como Cristo foi. E Cristo ainda é, irmãos, bondoso e perdoador. Por que nós nos separamos uns dos outros? Porque não perdoamos, porque não somos perdoadores, porque não somos bondosos, porque não procuramos entender o posicionamento do outro e, dessa maneira, conviver de forma integrada. Efésios 2, 13, 14 e 16 diz assim que ele nos aproximou, ele trouxe paz, ele destruiu a parede da inimizade e reconciliou em um só corpo. Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, não importa, irmãos, qual é a nossa raça, qual é a nossa cor, qual é o nosso idioma, todos nós nos consideramos pecadores, perdidos, separados da salvação. Mas agora que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, todos nós, que éramos pecadores, somos agora salvos pelo Senhor Jesus Cristo, independentemente da nossa raça, independentemente da nossa cor, independentemente do nosso sexo, da nossa qualificação cultural, acadêmica. Nós somos salvos todos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, versos 2 e 25, fala do altruísmo do Senhor Jesus, que por causa do seu amor se entregou para cada um de nós. Se a gente vê lá o texto de Filipenses 2, diz assim: ele não teve por usurpação ser como Deus, mas se tornou homem, se tornou servo, se tornou sujeito à morte e morte de cruz. E essa morte de cruz, irmãos, é que pode unir pessoas que são diferentes e que são separadas e divididas pelo pecado. Tem aqui dois versos, irmãos, de Efésios capítulo 2, o verso 13. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ainda o verso 19. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros,
mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vejam, irmãos, que maravilha. Nós que estávamos separados, agora somos da família de Deus. E quando somos da família, irmãos, somos do mesmo sangue. Mas agora não é mais o sangue, nosso sangue étnico, irmãos, mas é o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado por nós. Ele aproximou, o sangue do Senhor Jesus Cristo aproximou gentios, fez com que eles se tornassem irmãos dos judeus. Não há mais exclusivismo racial diante de Deus, nem entre os homens, e os homens passam a entender desse jeito. Eles não são privilegiados, mas são todos dependentes da graça do Senhor Jesus. Veja agora os versos 16 e 17. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou paz para vós que estáveis longe e aos que estavam perto. O evangelho, irmãos, não era só porque estavam longe, era também para os que estavam perto, que se achavam salvos, que se achavam superiores. Mas ele reconciliou inimigos permanentes. Judeus e gentios, irmãos, eram inimigos permanentes. Havia séculos de hostilidades. E agora, em Cristo, estava se formando uma igreja multiétnica, uma igreja multirracial, uma igreja que congregava aqueles que antes estavam separados. Ainda o verso 16, ele promoveu a reconciliação, matou a inimizade. Matou a inimizade. Veja só, irmãos, Colossenses, ainda o texto de apóstolo Paulo aos Colossenses, dos versos 19 a 22. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O verso 20, lá do capítulo 1 de Colossenses, diz assim: e havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Verso 22. Vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Todos nós, irmãos, somos culpados diante de Deus. Todos nós somos repreensíveis diante de Deus. Mas o que faz o sangue de Jesus? O sangue de Jesus faz com que nós possamos nos apresentar santos. Santos porque não temos pecado? Não, irmãos. Santos porque estamos agora separados. Fazemos parte de um outro povo, de um novo povo. Não é um povo étnico, não é um povo de raça, não é um povo de bandeira, mas é o povo salvo pelo Senhor Jesus. A cruz de Cristo, irmãos, propicia, possibilita a quebra das divisões. Qualquer divisão de raça, de religião, de ideologia, de idioma, de posses materiais. Como a gente vê, irmãos, como são as divisões hoje. De toda sorte, a sociedade, os seres humanos estão divididos. E muitos se odiando reciprocamente por causa desta divisão, destas divisões. E se o Senhor Jesus nos salvou, irmãos, se o Senhor Jesus foi bondoso para conosco, compassivo para conosco, como é que devemos ser? Ele nos deu isso de exemplo também, irmãos. Não somente para nos salvar, mas para que nós possamos tratar as pessoas como Jesus tratava. Ver as pessoas como Jesus via. Como diz lá o texto de Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Vamos ver as pessoas como Jesus via. Sem divisões, mas com compaixão, mas com uma certeza de que eles são iguais a nós. Pecadores iguais a nós, dependentes do sangue do Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, irmãos, vamos nos reconciliar com qualquer ser humano. Porque esse é o plano de Deus, esse é o presente de Deus, a reconciliação, que vem através da cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus morreu por todos. Não por uma classe especial, mas por todos. E nós queremos participar desta classe, deste todo aquele que nele crê.